Paz do Senhor, meus amados, né? Acredito que todos conheçam aí, é o Padre Fábio de Mello. Hoje esse vídeo eu quero chamar a atenção para que do que adianta você falar a verdade, você conhecer a verdade e não viver essa verdade. Vou soltar o vídeo aqui para ver o que o padre fala, olha só. Tenho muito medo, sabe? Tenho visto, tenho presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, este cristianismo sendo nivelado por baixo. O cristianismo sendo reduzido a medalhinhas. A teologia sendo substituída por devoções vazias. A devoção mariana sendo excessivamente colocada quando Maria está sendo fora do lugar dela, tomando o lugar do Cristo. Isso não é cristianismo. A liberdade consiste em você olhar para a santidade de Maria e de você rezar com ela para que o tempo todo o Cristo prevaleça entre nós. Porque nós não podemos mais admitir a experiência de um cristianismo sem o Cristo. É Cristo que nos salva. Ele reconhece que Jesus Cristo é quem salva. Quem é o resgatador? É Cristo que nos liberta. Quem é o mediador, o libertador. E nós estamos amarrados em muitas outras coisas, classificando isso como religioso, classificando isso como bonito. Não. Nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra. São Paulo não brinca com a comunidade. São Paulo não está falando com meios termos. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva. E é em torno dele que nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa comunidade, organizar a nossa experiência pessoal de ser quem somos e fazer com que cada vez mais a nossa experiência cristã seja, antes de qualquer coisa, uma mudança de mentalidade. Agora olha só, irmãos. Uma pessoa que conhece a verdade, que fala da verdade e vive uma mentira, é pior do que uma pessoa que não conhece a verdade. No caso do Padre Fábio. O que é que a Bíblia chama uma pessoa dessa? Para você não falar que sou eu que estou chamando ele de mentiroso, a palavra de Deus diz, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço a Jesus Cristo ou a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Isso é a própria palavra de Deus que diz, né? Eu vou repetir aqui, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se ele reconhece que estão colocando Maria acima de Jesus Cristo, por que ele ainda permanece no erro? Porque se você sabe a verdade e permanece no erro, você é um mentiroso e está induzindo pessoas ao erro e ao inferno. Acompanhando imagens, acompanhando Jesus morto, procissão do Deus morto, quando Deus está vivo, quando Jesus Cristo está vivo à direita de Deus, como diz a palavra, que ele subiu para os céus e está à direita de Deus, vivo. Maria sim está morta, esperando o dia da ressurreição, mas Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo não mandou ninguém fazer imagem, nem escultura. Às vezes eles dizem que Deus mandou fazer a serpente de ouro, mas também o próprio Deus mandou o rei destruir a serpente, porque o povo estava adorando. A palavra também diz que Satanás pediu para que Jesus Cristo o adorasse. Jesus Cristo disse, só devemos adorar a Deus. E as pessoas, de certa maneira, idolatram a Maria, mãe de Jesus. Mas é Jesus quem é o santo. O anjo Gabriel disse, o ente que há de nascer é santo. Ele não disse que Maria era santa, mas que Jesus é santo. Você não encontra em momento algum a palavra Nossa Senhora na Bíblia. E esse padre, por mais que ele fale bonito, tem estudado 8 anos aí para se formar em padre, é 8 anos de estudo, 4 anos é só de teologia, 3 anos de filosofia e mais 1 ano de introdução, de preparo. E saber de toda essa verdade e ainda viver no mundo de mentiras e conduzir milhões de pessoas a mentiras,
viver no pecado, e a palavra diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Cuidado, Padre Fábio. Tudo tem um limite com Deus. Você já conhece a verdade. Está na hora de você buscar Jesus. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você já sabe a verdade, então viva a verdade e saia deste mundo de imagens. Você tanto fala que é errado e continua vivendo e levando isso a várias pessoas pelo mundo afora. Que Deus tenha misericórdia da sua alma e ainda possa enviar o Espírito Santo a convencer você desse caminho e se libertar. E quem sabe, você se libertando, liberte milhões de pessoas e tire elas do caminho do inferno para o caminho que leva. Porque o próprio Jesus Cristo ele já disse, lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, só existe um caminho que leva a Deus, é servir a Jesus Cristo. Jesus Cristo não quer que andemos com imagem dentro de casa ou fora ou em qualquer lugar. Ele já disse que não devemos repetir as orações e vocês ensinam a repetir a Ave Maria não sei quantas vezes. Vocês ensinam a se ajoelhar diante de algumas coisas onde Jesus disse que só devemos adorar a Deus. A mentira, como a própria palavra já disse, né? Aquele que diz eu conheço e não vive e não guarda os mandamentos é mentiroso, Padre Fábio. Um dos discípulos de Jesus Cristo, que também se tornou apóstolo, chamado Tiago, no capítulo 1 do seu livro, no versículo 22, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É o que você tem feito com a sua vida, Padre Fábio. Você está enganando a si mesmo e levando milhões de pessoas ao engano. Agora, quando você viver a palavra de verdade, aí sim, você vai se tornar um verdadeiro adorador de Jesus Cristo e de Deus, e encontrará a salvação da sua alma. Que é o canal Tudo Sobre um Cristão, mais uma vez, registrando pessoas que falam do Evangelho, mas não vivem o Evangelho como está escrito.